Fala, turminha, aluno Apótema, vestibulando, de boa. Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje veremos a continuação dos tópicos fundamentais de matemática. Turminha, eu preciso deixar aquele recadinho de sempre para você. Para você que assiste às nossas aulas, mas ainda não está inscrito lá no nosso canal, corra lá, inscreva-se, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Assim, a toda novidade que for postada aqui no canal, você fica bem informado. Tranquilo? Números inteiros, aula 40. Pré-requisitos. Atenção, disciplina, dedicação e as aulas anteriores. É imprescindível que você tenha todas esses requisitos para a compreensão das nossas aulas, principalmente as aulas anteriores. Beleza? Números inteiros. Introdução. Nessa parte do curso, iremos trabalhar com os números inteiros, aprender sobre os métodos para se realizar as principais operações com esses números, bem como resolver alguns problemas. Contexto. O Monte Everest, que fica lá entre o Nepal e o Tibete, é o ponto mais alto do mundo e fica a 8.848 metros acima do nível do mar. Já o ponto mais profundo da Terra, e no caso do mundo, tá? É a Fossa das Marianas. Fica lá no Oceano Pacífico. Está situado aí a mais de 10.920 metros abaixo do nível do mar. Como já aprendemos, os números naturais são tais que correspondem os inteiros positivos, incluindo o zero. No caso do Monte Everest e da Fossa das Marianas, a gente pode representar, no caso, né, o Monte Everest como mais 8.848 mil metros, ou 8.848 metros positivos, zero, que seria o nível do mar, né, que é o ponto de referência, e menos 10.920 metros, ou 10.920 metros negativos, que se refere à Fossa das Marianas. Aqui para vocês uma representação esquemática, né, do caso citado. Então tem aqui o Monte Everest, ok? Aqui o nível do mar. Então o Monte Everest, a partir do nível do mar, né, está a 8.000, ou tem uma altura máxima, né, de 8.848 metros. Tranquilos? E aqui embaixo a Fossa das Marianas, né, fica abaixo do nível do mar, profundidade de mais de 10.920 metros. Beleza? Perceba que se você pegar todo o Monte Everest, que tem 8.848 metros, e colocar dentro da Fossa das Marianas, cabe todo o Monte Everest e ainda sobra espaço, né? Porque 8.848 metros é menor, é uma medida menor que 10.920 metros. Mais exemplos. Em 1984, na Antártida, foi instalada uma base brasileira de pesquisa, chamada Estação Comandante Ferraz. A temperatura nessa região geralmente está abaixo de 5 graus Celsius, tá? A estação Vostok, também situada na Antártida, é uma base russa que fica no interior deste continente. Nesta estação, a temperatura se mantém baixa durante todo o ano, com médias que podem chegar, né, que vai de 50 graus negativos, tá? Ou menos 50 graus Celsius, e podendo ter mínimas de 70 graus Celsius negativos, tá? E máxima de menos 30 graus Celsius negativo, né? Menos 30 graus Celsius. Beleza? Verificamos aqui a expressão abaixo de 5 graus e os números, né? Ou as temperaturas. Menos 50 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, tá aqui, né? E menos 70 graus Celsius. Nesse caso aqui, né, de novo, nesse caso citado, a expressão abaixo de 5 graus se refere a todas as temperaturas que estão menores que 5 graus, tá? 5 graus Celsius. No caso aqui ainda, 5 graus positivo ainda, né? Então 4 graus está abaixo de 5, 3 graus está abaixo de 5 graus,
2 graus, está abaixo, né, de 5 também, e assim vai. Se considerarmos somente as temperaturas com valores inteiros, teremos, né, 4 graus Celsius, 3 graus Celsius, 2 graus Celsius, 1 grau Celsius, 0 graus, 1 grau negativo, 2 graus negativos e 3 graus negativos. Isso segue, tá? À medida que eu vou aqui, tá? Isso vai diminuindo, né, a temperatura, isso se segue. Números tais como esse sinal de menos e o número, tá? A gente lê menos 1, menos 2, menos 3, são chamados de números negativos, tá? E de novo, a gente lê como menos 1, menos 2 e menos 3, tá? E assim por diante. Se a gente alocar, né, colocar esses números numa mesma disposição, tá? A gente pode representar eles assim, né? Então, tudo que está à esquerda de zero vai ter valor ou vai assumir valor negativo, beleza? Então, todos os números nessa região, à esquerda de zero, no caso o zero aqui é usado como parâmetro, tem valor negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Perceba que à medida que você avança para a esquerda, tá, os números vão diminuindo. Beleza? Não esqueça disso. À medida que você avança para a esquerda aqui, tá? A esquerda de zero, tá? Menos 7, menos 8, menos 9, os números vão ficando cada vez menores. E à direita de zero, naturalmente, são os números positivos, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, e vai aumentando os valores, tá? À medida que, né, mais 7, mais 8, mais 9, os números vão crescendo. Tranquilos? Nota, o número zero não é positivo e nem negativo. O número zero, ele é um número que não recebe sinal algum, tá? Como já vimos aqui, né? Ele é usado como parâmetro, ó. Então ele não tem sinal nem negativo e nem positivo, embora seja um número par. Representação. Representamos os números inteiros através do símbolo, né? É esse Z aqui, né? Até a turma chama de zinteiro, né? E zinteiros, né? E aqui alguns números, né? Que representamos para vocês aqui, tá? Então zero é a minha origem, né? O número usado como parâmetro. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aí viria menos 6, menos 7, isso segue infinitamente, tá? Nesse sentido. À direita de 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e também segue infinitamente para a direita. Né? E no caso, como já dito, esses 3 pontos, ou as reticências, né, são usadas para indicar que o conjunto dos números inteiros ele é infinito, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Aplicação. Muitas das vezes usamos os números inteiros para representarmos altitude, né? Por exemplo, aquela imagem, famosa imagem do Cristo Redentor, né? Que fica lá no Rio de Janeiro, que estamos sempre vendo, tá? Ela tem uma altura aproximada de 709 metros, tá? 709 metros. Naturalmente acima do nível do mar. Outra aplicação são em transações bancárias, né? Ou operações bancárias. Sempre que você depositar, né, uma quantia na sua conta, né, uma determinada conta, essa quantia depositada ou creditada, ela tem um símbolo de positivo, né, ou sinal de mais. Sempre que quando você efetua um saque ou faz uma retirada da conta, né, esse valor sacado ou retirado, ele tem um sinal negativo. Tranquilos? Então, aí algumas aplicações de números inteiros. Uma outra aplicação também é em tabelas de campeonato, né? Então temos aí um campeonato brasileiro, né? Alguns times aí, aproveite e veja se o seu time do coração está aí, né? Alguns pontos que esses times fizeram, todos eles com a mesma quantidade de jogos, algumas vitórias, saldo de gols, né? E gols prós, né? Gols que o time levou, no caso. Se pegarmos aqui esse terceiro time, né? O Grêmio,
30 pontos, 16 jogos, 9 vitórias. Ele tem um saldo de gols 7, né? Ou seja, um saldo de gols positivo, mas realizou, né, mais fez gols do que recebeu gols, né? Ou teve mais vitórias, né? Um outro exemplo, Atlético Mineiro, 26 pontos, 16 jogos, 7 vitórias, saldo de gols, 2 gols, né? Ou seja, fazendo um somatório dos gols que ele recebeu e dos gols que ele efetuou, né? Ficou um saldo ainda de 2 gols, beleza? No caso do Flamengo aqui, ó, perceba que ele tem saldo de gols zeros, né? Ou seja, a quantidade de gols que né, nesse campeonato, né, nesse ano, né, a quantidade de gols que ele sofreu e a quantidade de gols que ele fez foi a mesma. Então não tem saldo de gols. Tranquilos? E os 3 casos aqui, né? É um exemplo típico de números ou da aplicação direta de números naturais, né? Perceba que esses 3 times aqui têm saldo de gols negativos, ó, menos 5, menos 1, menos 4. Ou seja, esses 3 times aqui mais sofreu gols do que fez, né? Tanto é que a posição deles nessa tabela está lá embaixo. Tranquilos? Exercícios. 1. Observe os números abaixo a seguir. Mais 5, menos 2, mais 6, 18, menos 75, 0, menos 24, 36 e 1. Responda. Item A. Quais deles são positivos? Item B. Quais deles são negativos? Item C. Como você representaria o número 0? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. O item A, né? Vamos ver aí quais deles são positivos, né? E como já vimos, né? No decorrer dessa aula, os números positivos, à esquerda do número, ele vai ter um sinalzinho de mais, né? Sempre que você quer representar ou dar significado se o número é positivo ou negativo, o sinal vem sempre à esquerda do número. Tranquilos? Então tá aí menos 5, mais 6, 18, né? No caso, o 18 não tem sinal. E sempre quando não tem sinal, tá? Já é uma convenção matemática. Quando o número não tem sinal à esquerda dele, esse número vai ser sempre positivo. 36 também é um número positivo. E por último, o 1, né? Também é um número positivo. Né? E aí, os números: o 5, o 6, 18, 36 e 1. Tranquilos? Item B. Quais deles são negativos? CJ, negativo é só os números que sobraram, né? Vamos ver se é mesmo? Então, vamos lá. Menos 2 é negativo, porque tem o sinal de menos à esquerda dele. Menos 24, né? Só pulei a ordem aqui, mas o menos 24 também é um número negativo. E, por último, o menos 75, né? Então, esses 3 números são considerados números negativos. CJ, e o 0 é positivo ou negativo? Cara, lembra que vimos durante a aula? Já vimos que o 0 ele é usado apenas como parâmetro, beleza? O número 0 não recebe nunca nenhum tipo de sinal. Não é um número positivo e nem negativo. Tranquilos? Próxima aula veremos mais exercícios de números inteiros. Valeu, turminha!